como eu disse aos irmãos, que eu vou tentar trazer pela misericórdia de Deus, é o termo dilema do plano da salvação. Porque quando se trata do Evangelho, irmãos, pouco se fala sobre o dilema que existe por trás do Evangelho. Pois existe um dilema a ser resolvido para que seja possível o plano da salvação. É isso que tentarei mostrar aos irmãos. Mas, primeiramente, o que é um dilema? Um dilema pode ser definido como a necessidade de uma escolha entre duas alternativas opostas, por exemplo, uma alternativa A e uma alternativa B, e que resultará em uma consequência X. Ou então a necessidade de escolher entre duas alternativas que não parecem ter uma conclusão satisfatória. Então, para tentar esclarecer melhor o entendimento do que seria um dilema, vamos tentar aqui visualizar um exemplo. Imagina, por exemplo, que você está em um avião, e de repente o avião está caindo, e nisso, com você nesse avião, estão apenas duas pessoas. Você não conhece nenhuma dessas duas pessoas, mas então você percebe que no avião tem apenas 2 paraquedas. Ou seja, tem você mais 2 pessoas, 3 pessoas no total, e 2 paraquedas. E ali você está perto do paraquedas, você pega um para você, porque você quer salvar a sua vida. E então você tem que decidir para qual das 2 pessoas você vai dar o próximo paraquedas. Se você der o paraquedas para a pessoa A pessoa B vai morrer. Agora, se você der para a pessoa B, a pessoa A vai morrer. Aqui é só um exemplo um pouco raso do que seria um dilema. Outro exemplo que a gente poderia imaginar, se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão encontrar esse exemplo na internet. Imagina, por exemplo, que você avista um trem e esse trem está vindo, todo desgovernado. O trem perdeu o freio. E esse trem está vindo na direção de 3 pessoas. Pela velocidade não vai ter como, ele vai atingir essas 5 pessoas. Só que então você percebe que tem do seu lado uma alavanca para mudar os trilhos desse trem. Só que se você decide mudar os trilhos desse trem, vai atingir uma outra pessoa. Ou seja, salvar essas 5 ou mudar os trilhos e salvar as 5 pessoas, só que em consequência você vai acabar atingindo uma outra pessoa. Ou então deixar o trem seguir o seu curso e não mexer na alavanca. Você vai acabar morrendo as 5 pessoas, mas a uma pessoa vai sobreviver. Então é só um exemplo aqui que tentei ilustrar para os irmãos do que seria um dilema. Nada mais é do que um problema de 2 alternativas que não parece ter uma conclusão satisfatória. Sempre resulta em uma consequência um tanto desagradável. Bom, posto isso, então, o que seria um dilema? O que então seria o dilema no plano da salvação? Primeiramente, nós precisamos entender que o nosso Deus é santo e justo, e que Deus ser santo e justo significa que Ele é absolutamente puro e bom. E por isso Deus não pode tolerar o mal. Deus não pode coabitar, ter comunhão com o mal, porque Ele é santo, Ele é justo. Deus ser justo significa que Ele odeia a injustiça. E por isso, Ele precisa punir todo aquele que transgride a sua lei. Então vamos abrir aqui em alguns textos, em Abacuque, no capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13. Vai dizer assim na palavra do Senhor: Tu és tão puro, ou seja, aqui o profeta Abacuque está falando do Senhor, do nosso Deus. Para facilitar o entendimento, no versículo 12 começa assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. E no versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar.
Ou seja, o profeta Abacuque está expressando, aqui ele está fazendo alguns questionamentos, mas ele está expressando inicialmente que Deus é santo, e que ele é tão puro, que ele não pode coabitar com o mal. Deus não pode tolerar, ter comunhão com o mal. E também em Isaías, no capítulo 6, Isaías capítulo 6, a famosa passagem da visão de Isaías, a partir do versículo 1. Então aqui o profeta Isaías está narrando uma visão que ele teve. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. Ou seja, até os seres celestiais, os serafins, que estavam ali perto de Deus, eles tinham que cobrir o seu rosto, ou seja, se prostrar diante da santidade de Deus. Pois no versículo 3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, como nós vemos aqui nesses 2 versículos, que o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro, o nosso Deus é absolutamente bom, puro e santo. E também o nosso Deus é justo. Abra em Salmos, no capítulo 11. Salmos no capítulo 11. No versículo 7. Salmos capítulo 11, versículo 7 diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Aqui uma pergunta: quem que é reto diante do Senhor? E vamos ver. Então nós vemos que o nosso Senhor é justo, e também em Isaías, no capítulo 5. Isaías capítulo 5, no versículo 16. Diz assim: mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo. E olha que interessante que ele fala em seguida: e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Ou seja, Deus é santo e justo, e os seus atributos, a santidade de Deus e a justiça de Deus, elas andam juntas, em perfeita harmonia, de maneira que não tem como separar esses 2 atributos. Deus é santo, Deus é justo. E Deus, por ser santo, por ser justo, nós sabemos que o nosso Deus estabeleceu uma lei, e a lei declara maldito todo aquele que não obedecer esta lei. É isso que diz em Deuteronômio. No capítulo 27. Deuteronômio, no capítulo 27, no versículo 26, diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Se os irmãos repararem nos versículos aí acima, vai ver que está falando da lei de Deus, como por exemplo no versículo 16: maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. Nós sabemos, aqueles que conhecem as Escrituras, sabem que em Êxodo, no capítulo 10, os mandamentos de Deus, está escrito: honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, e no versículo 26 diz: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Ou seja, são todos os mandamentos, todas as palavras, todas as ordenanças. Quem não cumprir a lei, quem não conseguir confirmar as palavras desta lei, se torna maldito. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então nós vimos aqui que o nosso Deus é santo, absolutamente bom, puro, e que Deus, nosso Deus, é justo, que Ele ama a justiça, que Ele odeia a injustiça, e que por Ele ser justo, a sua lei declara que ela tem que ser
plenamente confirmado, ou seja, confirmar todas as palavras, ser perfeitamente obedecido. E quanto ao homem? Bem, quanto ao homem, quanto ao ser humano, enquanto o nosso Deus é santo, o ser humano é mau. Abra lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Ele está falando da maldade, ou seja, maldade que o pecado do homem se multiplicou. O homem está longe de Deus, o homem está desobedecendo a Deus. E que era continuamente mal todo desígnio, ou seja, as vontades, as inclinações, era mal continuamente todo o desígnio do seu coração. Então nós temos esse contraste. Enquanto o nosso Deus é santo, o homem ele é mau. E enquanto Deus é justo, o ser humano é pecador. Ou seja, o ser humano faz aquilo que é contra a justiça de Deus. Por quê? Porque o ser humano ele transgride, ele quebra a lei de Deus. Como diz em Romanos no capítulo 3. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram, ou seja, todos os seres humanos, não importa a nação, não importa a tribo, não importa a língua, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, todos pecaram, ou seja, todos desobedeceram a lei de Deus, todos agiram contra o atributo de Deus, que é a justiça, que é a santidade, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos foram da glória de Deus, perderam a comunhão com Deus. Então nós temos isso: Deus é santo e justo, o homem é mau e pecador. Então, o que eu estava trazendo para os irmãos no início, né? O que eu estava falando aqui que seria o dinheiro? Como então o homem pode ter comunhão com Deus? Se Deus ele é santo, justo, o homem é mau e pecador, como então que o homem pode ter comunhão com Deus, ou vice-versa? Como Deus pode ter comunhão com o homem? Né? Nesse caso, nós voltamos então à pergunta inicial de Salmos no capítulo 130. No versículo 3, que o salmista aqui expressa: se observares, Senhor, iniquidades, ou seja, pecados, maldades, transgressões, se observares, Senhor, quem, Senhor, subsistirá? Essa palavra aqui, subsistir, tem um sentido de quem pode ficar de pé diante de Deus, quem pode ser aceito diante de Deus. Aqui é uma pergunta retórica, cuja resposta está nos Salmos, no capítulo 143. Já vi um pouco as páginas aqui. Capítulo 143, versículo 2. Né? Apesar de ser uma pergunta retórica, quem, Senhor, subsistirá? Quem pode, Senhor, ficar de pé diante de Ti, ser aceito por Ti? E nós temos aqui o Salmo 143, no versículo 2. O salmista dizendo, Davi: não entres em juízo com o teu servo. Principalmente essa parte agora, irmãos. Porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, a pergunta retórica: quem, Senhor, pode subsistir? Quem, Senhor, pode ficar de pé diante de Ti, diante dos Teus atributos, uma vez que o Senhor é santo e justo? Quem pode, Senhor, ficar de pé? E a resposta que nós lemos aqui no versículo 2, do capítulo 143, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, a resposta é ninguém. Ninguém pode subsistir se o Senhor olhar as maldades, se o Senhor olhar as iniquidades e o pecado dos homens. Ninguém pode subsistir, ninguém pode ficar de pé, e ninguém pode ser aceito por Deus, porque não há justo nenhum vivente.
Aí que entra então o dilema. Então, como pode o homem que é pecador, mau, Deus que é santo e justo, eles terem comunhão, eles coabitarem juntos, terem união? Bom, né, voltando no capítulo 130, alguém pode pensar assim: é simples, Deus é santo e justo, o homem é mau e pecador, como eles podem ter de comunhão? Bom, é só Deus perdoar o homem. Afinal, não é isso que diz no versículo 4 do capítulo 130? Já que apesar do salmista aqui ele ter expressado: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? E nós já vimos que a resposta é ninguém. E no versículo 4 do capítulo 130 diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, nós lemos isso e podemos pensar: é simples, é só Deus perdoar o homem. Mas existe um problema, Deus. Mas existe um problema diante disso. Por quê? Porque se Deus simplesmente perdoar o homem, ele estará sendo injusto. Por quê? Porque o homem é pecador, ou seja, transgrediu a lei de Deus, e Deus é justo. Logo, Deus, por ser justo, como nós lemos aqui em Deuteronômio, maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei. Deus precisa punir o homem, porque esta é a exigência da lei de Deus, e todo juiz justo, ele irá satisfazer a lei. Se a lei diz que o homem é maldito, o homem tem que ser punido. Então Deus, ele não pode simplesmente perdoar o homem, porque senão Deus estará indo contra a sua própria natureza. Deus, ele não pode ir contra a sua própria natureza, que é ser justo, né? Nós podemos pensar num exemplo clássico. Imagine que tem um criminoso que cometeu todos os crimes possíveis, matou, roubou, assassinou, e ele chega diante de um juiz, e o juiz: não tem problema não, você não precisa ficar preso, então eu perdoo você. Vai embora, vai para sua casa, você está livre. As testemunhas iriam se levantar e iriam dizer para aquele juiz: você está louco, você está louco. Por quê? Porque a lei diz que se alguém roubar, matar, tem que ser preso. Em alguns países tem que ter pena de morte. Ou seja, como você pode ser um juiz justo e não satisfazer a lei, né? E Deus fala sobre isso em Provérbios, no capítulo 17. Provérbios, capítulo 17, no versículo 15. Provérbios 17, 15 diz assim: o que justifica o perverso, ou seja, o exemplo aqui que eu estava mostrando para os irmãos, né, de alguém que cometeu todos os crimes possíveis, e um juiz simplesmente libera este homem, ou seja, o que justifica o perverso, justificar, declara inocente, né, estar livre da condenação, o que justifica o perverso e o que condena o justo. Mas nós vimos aqui que não há nenhum justo, nenhum vivente. Então frisem aqui: o que justifica o perverso, abomináveis são para o Senhor. Ou seja, expressa, abomináveis significa que expressa uma linguagem muito forte. Abominação, Deus odeia a injustiça. O que justifica o perverso, Deus odeia. Ou seja, Deus, ele tem que satisfazer a sua lei. Quem transgrediu a lei de Deus deve ser punido, porque Deus é justo. Bom, então nós podemos pensar assim: ok, então que Deus satisfaça a sua justiça. Mas se Deus aplicar a sua justiça, não haverá nenhuma possibilidade de salvação para ninguém. Porque, como nós já vimos aqui, todo ser humano é pecador. E por isso, merecedor do justo castigo eterno de Deus. E assim, ninguém se salvaria. Então nós temos aqui, novamente, voltamos ao dilema. Deus é santo e justo. O homem é mau e pecador. Deus não pode simplesmente perdoar o homem, porque Deus é justo. Então ele tem que punir o homem, porque o homem transgrediu a lei. E a punição de Deus é o castigo eterno. Mas se Deus resolve derramar sua justiça, não vai haver salvação para ninguém, absolutamente ninguém. Por quê?
Porque todos os pecados transgrediram a lei de Deus. Então, como resolver este dilema? Como o homem pode ser perdoado? Como o homem pode ser salvo? E ao mesmo tempo, Deus continuar sendo justo, sendo santo? É aí que entra a resposta para o dilema. Deus, em sua infinita sabedoria, resolveu esse dilema, e a resposta para o dilema é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Messias prometido por Deus, desde Gênesis, é aquele que seria capaz de resolver esse dilema, ou seja, como Deus santo e justo pode ter comunhão com um homem que é um miserável pecador, que transgride a lei de Deus, né, que existe no versículo, acho que em Jó, o homem que bebe iniquidade como se fosse água. Jesus Cristo é aquele que tem o poder de resolver este dilema. Mas como exatamente o dilema é resolvido com Cristo Jesus? Primeiro, o Messias prometido por Deus, ele precisava ser um homem, pois foi por um homem, ou seja, um ser humano, carne e osso, que o pecado entrou no mundo. Abra em Romanos, no capítulo 5. Creio que a pregação será rápida. Romanos capítulo 5, no versículo 12, vai dizer assim: portanto, assim como por um homem, por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E quem que é este homem? Bom, nós creio que aqui todos conhecem Gênesis, em que nós vimos que o pecado entrou por causa de Adão, que foi criado, feito por Deus, mas com a possibilidade de escolher ligar a Deus, e ele negou a Deus. Ele escolheu transgredir a lei de Deus, seria não comer do fruto, e não comeu. Ou seja, como por um só homem entrou o pecado no mundo, por causa de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte espiritual. O homem foi separado de Deus, né? Ou seja, porque Deus é santo e justo, então ele não pode suportar, como a gente viu em Abacuque, Deus não pode suportar nenhum milímetro de pecado. Deus não pode coabitar nenhum centímetro, um milímetro do mal, porque Deus ele é absolutamente santo e justo. Então entrou a morte espiritual, o homem ficou destruído, ficou separado da glória de Deus. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, essa consequência, essa maldição se estendeu a todos os seres humanos. Pelo pecado a morte passou a todos os homens, e porque todos pecaram. Como nós lemos em Gênesis, Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era mau, era desobedecer a Deus, era se inclinar para pecar contra Deus, para fazer aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus odeia, porque Deus se satisfaz com a justiça, mas o homem não consegue agradar a Deus em justiça, porque a lei de Deus ela precisa ser perfeitamente cumprida. E é por isso que diz no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, pela desobediência de Adão, o primeiro homem criado, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, ou seja, tem que ter um Messias prometido, por meio da obediência de um só homem, que é o Messias prometido, muitos se tornaram justos. Então, nós vemos aqui que para resolver esse dilema, o Messias ele precisa ser um homem, já que se o pecado, se toda essa maldição que entrou no mundo, né, o homem ficou separado de Deus, foi por causa de um homem, então tem que ser um outro homem capaz de corrigir este problema. E Jesus Cristo era de fato um homem. Né? Abram em Mateus no capítulo 1. Mateus no capítulo 1, versículo 18. Para nós vermos aqui que Cristo, ele se encarnou.
Capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo. Então aqui está descrevendo o nascimento de Jesus. Foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, pela ação milagrosa de Deus. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Ela, sendo virgem, nunca teve nenhum tipo de relação sexual. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Já que, como assim a minha mulher, a mulher que está prometida a mim ficou grávida? Como assim? Então ele tentou deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, ou seja, José começou a pensar sobre isso, o que aconteceu? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ou seja, o anjo aqui está testificando, testemunhando que Jesus Cristo é o Messias prometido, é aquele capaz de resolver o dilema que nós estamos aqui refletindo nesta noite, porque ele salvará o seu povo. E detalhe, né? É o seu povo, não é toda a humanidade, é o seu povo, dos pecados deles. Ou seja, Cristo, o Messias prometido, aquele capaz de resolver esse dilema, ele teria que ser um homem. O Cristo Jesus, ele se encarnou, ele se tornou um homem, se tornou carnoso. Né? No versículo que é muito famoso também, João capítulo 1, que fala exatamente isso. Nós vemos aqui em Mateus. João capítulo 1, versículo 14. Para engrandecer mais a glória do nosso Senhor Jesus, né? No versículo 1 vai dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, Cristo sempre existiu. Cristo nunca foi criado. Existiu sempre desde toda a eternidade. E no versículo 12 diz, no versículo 14, perdão, e o Verbo se fez carne. Ou seja, esse Verbo, lá no versículo 1, que sempre existiu, que estava com Deus desde toda a eternidade, quando não havia absolutamente nada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, agora como o unigênito do Pai. O Messias prometido, ele se fez carne e osso, ele se tornou um homem. Então ele é plenamente capaz de atender a resposta desse dilema. Segundo, o Messias precisa cumprir inteiramente a lei de Deus. Porque nós vemos aqui que para a justiça de Deus ser satisfeita, ela tem que ser cumprida em sua totalidade. Então o Messias, ele precisava cumprir inteiramente a lei de Deus, pois é pelo homem transgredir a lei de Deus que o homem é culpado e merece ser condenado. E Cristo? Será que Cristo atende esses requisitos? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos iniciar do versículo 14 para dar um melhor entendimento aqui do texto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, ou seja, está tratando sobre Cristo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele quem? Se referindo a Jesus, foi ele tentado em todas as coisas. Ou seja, ele se fez homem, se fez carne, e ele foi tentado. Jesus Cristo foi tentado. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ou seja, porque ele se fez homem, o Verbo se fez carne. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado, sem transgredir nenhum tio, nenhum jota da lei. Sem pecado. E também o próprio Cristo declara que ele veio para cumprir a lei. Mateus, no capítulo 5,
Mateus capítulo 5, no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Cristo não veio para revogar, porque a lei ela continua em vigor. Se um homem, por exemplo, ele assassina alguém, a lei de Deus continua declarando: você é culpado, você merece ser punido, você merece ser castigado por toda a eternidade. Então Cristo não revogou a lei, mas Cristo, o que ele disse? Eu vim para cumprir. Ou seja, cumprir era o que a gente leu em Deuteronômio, né? Em que diz: maldito todo aquele que não cumprir as palavras dessa profecia, e desta lei. E nós lemos aqui que nenhum homem, nenhum ser vivente é capaz de ficar de pé diante de Deus, ser aceito por Deus, porque todos pecaram, todos transgrediram a lei. Então, enquanto Deuteronômio fala maldito todo aquele que não cumprir, aqui Cristo afirma, com toda a autoridade dos céus, Cristo diz: eu vim para cumprir a lei. E Cristo, ele é capaz perfeitamente de agradar a Deus, o Pai, em todas as coisas. Se os irmãos virarem um pouco a página, no capítulo 3 de Mateus capítulo 3, voltando 2 capítulos, no versículo 17. Melhor, vamos ler aqui desde o versículo 16, para nós entendermos aqui que Cristo está sendo batizado. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, né? No caso João Batista, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, ou seja, vindo sobre Jesus. E eis uma voz dos céus, ou seja, a voz do Pai. O Pai aqui testemunhando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é perfeitamente capaz de resolver este dilema no plano da salvação. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou em outras traduções, este é meu Filho amado, em quem tenho agrado, em quem tenho grande alegria, em quem tenho grande satisfação. Então Jesus Cristo, ele é perfeitamente capaz de agradar a Deus, o Pai, em todas as coisas. Por isso que ele disse, né, com toda a autoridade: eu vim para cumprir a lei. Deus se agrada da justiça, Deus ama a justiça. Enquanto ele odeia a injustiça que transgridem a sua lei, Deus ele ama a justiça. Isso também é dito nos profetas. Olha que interessante em Isaías, no capítulo 42. Isaías, no capítulo 42, no versículo 1, vai dizer aqui, vai narrar desta fala da voz dos céus que nós lemos aqui, ó. E eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, o Cristo, o Messias, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu Espírito. O que a gente acabou de ler? Que desceu dos céus o Espírito Santo como pomba. E aqui a voz do céu diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E nós temos aqui o profeta dizendo: em quem a minha alma se compraz. No caso aqui, Deus falando comigo, seu profeta, dizendo que ele tem um escolhido, ele tem um Messias, né? Alguém capaz de resolver o dilema, que Deus Santo e Justo ter comunhão com um homem que é pecador e mau. Cristo Jesus é esse capaz de resolver o dilema. Bom, ok. Então nós vimos aqui que o Senhor Jesus, ele nunca pecou. O Senhor Jesus cumpriu a lei de Deus. O Senhor Jesus é perfeitamente capaz de agradar a Deus Pai. Mas alguém pode pensar assim: bom, mas os seres humanos, eles não precisam ser punidos já que eles pecaram? E a Bíblia não diz: maldito o homem que transgrediu a lei de Deus? O homem não tem que ser punido? Né? Se a gente pensar dessa forma, parece que o dilema ainda não parece ter sido resolvido totalmente. E é aí que entra um outro ponto, irmãos. O Messias,
ele precisava ser castigado em nosso lugar. Um substituto para que a justiça de Deus pudesse ser plenamente satisfeita. E aqui, creio que os irmãos estão em Isaías ainda, no capítulo 53. É isso que vai dizer do Cristo, do Messias, a quem estamos fazendo memória nesta noite. No versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas cometidas contra Deus, e moído pelas nossas iniquidades. Está vendo aqui, irmãos? Cristo, ele foi moído, foi esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões contra Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, o castigo que deveria cair sobre nós, porque nós pecamos contra Deus, nós transgredimos a lei de Deus. Esse castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Ou seja, todos, como a gente leu, ninguém subsistirá diante de Deus, né? O salmista, no capítulo 130. Ninguém é capaz de ficar de pé, ser aceito por Deus. Todos andavam desgarrados como ovelhas. Todos se desviavam, cada um do seu jeito, pecando, transgredindo, se desviavam contra Deus. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou morrer, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Por que ficará satisfeito? Porque o dilema foi resolvido. O dilema está resolvido com Cristo. O que antes parecia impossível, parecia algo de não ter nenhum sentido. Deus santo e justo voltar a ter comunhão com o homem que é pecador, que transgrediu, que pecou, né? É resolvido em Cristo. Ou seja, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, né? Deus o Pai aqui testificando de Cristo, como a gente leu nos capítulos anteriores, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, o meu servo, o meu justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só para finalizar no versículo 12, e essa passagem é muito bonita, irmãos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos compartilhar ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Você está falando de Jesus. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Quem são os muitos? Os eleitos. Quem são os muitos? Todos aqueles que creem no nome, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, em Jesus Cristo, nós temos a resolução do dilema. Não é só para relembrar. Então, por que existia um dilema? Porque se Deus simplesmente perdoasse o homem, ele estaria sendo injusto. Porque o homem é pecador, Deus é justo, logo ele precisa punir o homem. Com a resolução, a punição devida ao homem recaiu sobre Cristo, como nós acabamos de ler aqui. Então Deus, ele satisfaz a sua justiça plenamente, punindo o pecado em Cristo. O castigo que era devido a nós, caiu em Cristo. E outro ponto do dilema, que se Deus aplicasse a sua justiça, não haveria nenhuma possibilidade de salvação, porque todo ser humano, ele é pecador e transgrediu a lei. A resolução é que Cristo, ele se tornou o substituto pelo pecador. Jesus Cristo, como a gente leu aqui, ele em tudo cumpriu a lei de Deus. E isso, pela fé, a sua justiça passa a ser nossa. É isso que diz Romanos capítulo 3. A partir do versículo 21. Voltando em Romanos no capítulo 3, no versículo 21. Vai dizer assim: mas agora sem lei,
se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, o Antigo Testamento já apontava que viria a vir a justiça de Deus, né? Porque ele vai falar mais adiante que parecia que Deus tinha deixado os pecados impunes, né? Ele não puniu os pecados. Por quê? Agora está sendo manifesta a justiça de Deus. É Cristo Jesus. No versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E que justiça é essa? Como nós temos em Isaías. O nosso castigo recaiu sobre ele. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, qualquer um que crer em Cristo será salvo. É claro que nós que conhecemos as Escrituras, nós sabemos que a fé é dom de Deus, que somente os eleitos irão crer. Mas a oferta de Cristo, todo aquele que crer será salvo. Todo aquele a quem Deus elegeu, e pela fé que Deus coloca no coração do homem, que Deus abre no coração do homem, e crer no Senhor Jesus será salvo. No versículo 24, sendo justificados, ou seja, agora sim, a gente pode ficar de pé diante de Deus, a gente pode subsistir diante de Deus, como diz o Salmo 130. Por quê? Por causa de Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, é um dom merecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, ou também nós podemos entender a quem Deus propôs da sua morte, na morte de Cristo, como propiciação, como oferta, mediante a fé. Por que ele constantemente fala mediante a fé? Porque nós nos apropriamos desta graça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Né? Nós olhamos para, por exemplo, como o pastor estava falando de Abraão. Abraão falhou, né? Teve um determinado momento em que Sara disse: ué, está demorando demais a promessa de Deus. Vá, Abraão, se deita com Agar, vamos então resolver a promessa de Deus. Quando eles deveriam esperar em Isaac. Abraão falhou. Davi, nós conhecemos o trágico episódio de Davi em que ele falhou, em que ele adulterou. Nós também vemos isso em vários personagens das Escrituras. Então, por que eles não são punidos? Por que nós, que somos pecadores, nós não somos punidos? Por causa de Cristo Jesus, por causa da propiciação, da morte, do sacrifício de Cristo, a quem nós estamos fazendo memória nesta noite. No versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador. Ou seja, Deus é justo. Porque não diz a lei que deveria ser punido o pecado? Pronto, agora o pecado está punido aonde? Em Cristo. Deus satisfez a sua justiça. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que todos nós, que nós temos fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós somos aceitos. Deus olha para nós e nos declara inocentes por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Então, somente aqueles que recebem e abraçam essa verdade pela fé é que podem ser salvos. Somente aqueles que reconhecem que somente Cristo Jesus, né, é o caminho, somente Cristo Jesus é a sua suficiência para ser aceito por Deus, é que pode ser salvo do castigo eterno e ter seus pecados perdoados. Por isso que diz em João, no capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que receberam essa verdade pela fé, que somente Cristo Jesus é a suficiência, Cristo Jesus é suficiente para eu ser aceito por Deus, para eu ser capaz de subsistir diante de Deus, por causa de Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, o direito, o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós sabemos que o nome não é Jesus, J-E-S-U-S, não. O nome aqui é a pessoa, é a obra, é o que Ele representa. O que Cristo representa para nós é tudo, porque Cristo cumpriu a justiça de Deus, Cristo cumpriu a lei e Cristo foi castigado em nosso lugar.
Por isso nós nos reunimos para adorar a Cristo. Por isso que nós fazemos a ceia do Senhor em memória da morte e da propiciação de Cristo Jesus, que nos justifica diante de Deus. Aleluia. E uma coisa interessante, irmãos, o que motivou Deus a resolver este dinheiro? Por que Deus resolveu o dinheiro? Por que Deus não poderia simplesmente aplicar a justiça e acabar com a humanidade, condenar todo mundo? O que motivou Deus a resolver este dilema, um dos aspectos é o seu amor incondicional, que não depende de condições humanas, por isso que se chama amor incondicional, não depende da condição do homem, porque se dependesse, ninguém seria salvo, ninguém é merecedor, ninguém, absolutamente ninguém. Como a gente viu, todos pecaram, todos têm os seus desígnios maus contra Deus. É por causa do seu amor incondicional, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Porque Deus não deve nada ao homem. Então nós vamos ver aqui agora o seu amor, um versículo bastante conhecido, João 3,16. Talvez seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, por que Deus deu o seu Filho unigênito? Porque Deus amou ao mundo. Deus amou pessoas espalhadas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Deus amou para que todo que nele crê, como nós vimos em Romanos, mediante a fé na propiciação da morte de Cristo, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, não seja castigado e punido eternamente, mas tenha vida eterna. E também na carta de 1 João, já estou indo para o fim, 1 João capítulo 4, versículo 10, em que diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, não é uma moeda de troca, eu sou bonzinho, eu amo a Deus, por isso Deus me ama. Não, como nós vimos, nós não amávamos a Deus, nós odiávamos a Deus. Se agora nós nos esforçamos para ser gratos a Deus e amar a Deus, é porque nós fomos salvos. É porque o Espírito Santo habita em nós e nos conduz à santificação. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ou seja, a gente não amou a Deus, Ele é quem nos amou. E enviou o seu Filho como propiciação, como oferta, o seu sangue, a sua morte, como propiciação pelos nossos pecados. Em Romanos 5,8, o seu amor incondicional, para deixar bem claro a todos que o homem não merece, não é, Deus previu que o homem ia crer. Não, ninguém consegue crer, ninguém consegue agradar a Deus. Sem Deus nós não somos nada, irmãos. É o amor de Deus que nos salva, o amor incondicional de Deus. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, castigado, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, odiando a Deus, blasfemando contra Deus, pecando contra Deus. Deus nos ama. Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, vai dizer tudo isso sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia, sobre a graça. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, Deus é a fonte do amor, a fonte da misericórdia, senão nós estaremos perdidos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, os salmos, você fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E também no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, ou seja, o seu amor incondicional, a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade. E por fim, não podemos deixar claro, como o pastor disse, a glória de Deus foi para louvor da sua glória. Isaías, no capítulo 48,
48, no versículo 11. O profeta Isaías, no capítulo 48, no versículo 11. Aqui é Deus dizendo, diz assim: por amor de mim é que faço isto. Como seria profanar o meu nome? A minha glória não dou a outro, não dou a outrem, né? Na tradução da revista atualizada. Ou seja, por amor de mim, por amor à minha glória, para o louvor da sua glória. Não é que Deus é narcisista, mas é porque Deus tem todo o direito e toda a honra, porque Ele é o nosso Criador. E Deus, Ele é o sumo bem, Ele é o maior de todos os bens, a fonte do amor, da graça e da misericórdia. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Efésios, no capítulo 1, só para deixar bem claro que a glória de Deus está envolvida, do porquê Deus resolveu este dilema que nós refletimos nesta noite. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça. Louvor da glória de sua graça. Está vendo, Senhor? Nós damos glórias a Deus por sua graça, porque nós não merecíamos que Deus tivesse um grande amor incondicional por nós e nos salvasse por meio de Cristo Jesus. Mas para louvor da glória da sua graça, este dom imerecido, Ele nos salvou. Nos concedeu gratuitamente no amado. Que amado é esse? É Jesus Cristo, o seu servo escolhido a quem Deus se comprasse. E só para encerrarmos, que este dilema nos ajuda a entender a maravilha do Evangelho e como a vida e a obra de Jesus Cristo satisfaz completamente este dilema de Deus ser santo, justo, homem pecador, mau. Jesus Cristo satisfaz completamente o dilema, nos dando a certeza de uma salvação plena e eficaz. Por isso dizemos que o Senhor Jesus é nosso Salvador e Redentor. E para encerrar, em Romanos 11, para nós nos maravilharmos diante da sabedoria de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem poderia imaginar que o próprio Deus ia se fazer carne, deixar toda a sua glória, se fazer carne, se fazer homem, para ser humilhado, para ser cuspido na cara, para ser maltratado por suas próprias criaturas ali na cruz. Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Como nós vimos, quem primeiro deu algo a Deus? Não, tudo vem dele, não é como nós amamos a Deus, não, Ele nos amou quando nós estávamos em trevas. Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade de nós Jesus.